Boa tarde para todo mundo. É uma honra para mim estar aqui nessa última sessão do último dia do terceiro Simpósio Internacional Network Science. A gente vai ter uma mesa que a gente vai falar sobre decisões baseadas em evidências, que é um tema que parece óbvio, mas não é, né? E eu queria, então, apresentar rapidamente nossos três palestrantes. A ideia é que cada um se apresente aqui e depois a gente tenha um tempo para conversar com o público que está nos assistindo, né? A Tiziana Linhares, ela é cientista de dados e pesquisadora do Insight Data Science Lab da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com o IRIS Lab. Possui mestrado e doutorado em Ciência da Computação, é docente da Universidade Federal do Ceará. Atua em projetos com foco em ciência de dados, em modelos preditivos usando Deep Learning e aprendizagem de máquina, bem como em descobertas de padrões. Tiziana, eu fiz matemática na minha graduação e depois um doutorado em informática, e o que me fascinava desde o início é isso, a busca de padrões em situações em que parece que não há nenhum, né? Em situações em que existe muita confusão, assim, ao olhar de uma pessoa desavisada. E isso é fascinante. E eu acho que é um dos grandes temas que a gente está tendo em ciência das redes também, né? Pesquisadora do projeto Cinesp, Big Data e Inteligência Artificial para a Segurança Pública e coordenadora do projeto Plataforma Big Data para acelerar a transformação digital do Estado do Ceará. Então, é um prazer e uma honra para nós receber a Tiziana aqui. Muito obrigado. Obrigada, prazer. Eu que agradeço. Miguel Arcanjo de Souza Aguiar Neto é médico, certificado em Medicina Interna e Saúde Pública, possui pós-graduação em Análise de Sistemas, mestrado em Saúde Pública e Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, e doutorado em Informações de Saúde. Atualmente é o executivo da Medic Incorporation e membro da ITU, UN, IA. É das Nações Unidas? UN, parece. Tá bom. Atuando nos grupos de trabalho. O ITU é International Telecommunication Union, é uma agência das Nações Unidas. Maravilha. Desculpe a minha ignorância, mas é porque eu estou lendo aqui. Para grupos, para saúde, atuando nos grupos de trabalho blockchain, machine learning e inteligência artificial para a saúde. E, por fim, o Leonardo Griner, que é mestre em informática pelo IME, licenciatura em matemática pela PUC, certificado em governança corporativa pelo IBGC, executivo com experiência na condução de projetos de grande complexidade, como foram as Olimpíadas do Rio de Janeiro, possui atuação em consultoria e conselhos de empresas e vivência em empresas próprias e nacionais. E que vai falar um pouco sobre uma experiência que ele está vivendo atualmente na área de educação. Então, a gente tem uma pessoa, todo mundo entende de tecnologia aqui, mas com focos em áreas diferentes. Eu queria, então, começar com a Tiziana. Ela vai compartilhar com a gente uns slides e depois a gente passa para o Miguel e para o Leonardo, tá bom? Então, boa apresentação para todo mundo. As pessoas podem ir fazendo perguntas no chat do YouTube e a gente vai poder depois colocar para eles as perguntas. Então, boa sorte. Tá, aqui, deixa eu... Acho que vocês ainda não estão vendo minha tela. O Léo e o Miguel vão tirar o vídeo deles para a gente deixar só a Tiziana na tela. Obrigado. Bom, imagino que vocês já devem estar vendo a minha apresentação. É uma apresentação curtinha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? E agradecer também tanto ao convite da organização quanto à presença dos meus colegas. A gente vai dividir esse momento. Eu preparei aqui alguns exemplos, né, do que eu tenho trabalhado em projetos em que a gente usa ciência de dados no setor público. Tem um último case que não foi no setor público, foi no setor privado, mas que eu acho que é relevante a gente mencionar. Como importante é o uso da inteligência artificial, o uso dessas técnicas e tecnologias como o Deep Learning, que ajudam a gente a
a tomar decisões e enriquecem esses dados, né? Principalmente para a gestão. Então, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, atualmente estou como cientista de dados, tanto do Laboratório Insight, que é um laboratório de pesquisa e inovação dentro da Universidade Federal do Ceará, e também estou como cientista de dados, né, pesquisador, do Laboratório IRIS. O Laboratório IRIS é um laboratório de inovação e dados dentro da Casa Civil do Estado do Ceará. Então, vou falar um pouquinho aqui, né? Hoje, atualmente, eu estou como coordenadora de pesquisa dentro do Insight, sou cientista de dados do Laboratório IRIS, coordeno um projeto, né? Que é um projeto para a construção de uma plataforma Big Data a fim de acelerar a transformação digital no estado do Ceará. Sou professora do Instituto UFC Virtual, é um instituto dentro da Universidade Federal do Ceará, e do programa de pós-graduação em computação na UFC de Quixadá. Sou pesquisadora no projeto de Cinesp, Big Data, Inteligência Artificial da Segurança Pública, trabalho bastante há um tempo com problemas dentro da segurança pública, aplicando algoritmos, né, de aprendizagem de máquina, de deep learning, e sou doutora na área de dados, né, e de aprendizagem de máquina. Fiz uma parte do meu doutorado em uma universidade na França, fiz uma parte também numa universidade na Grécia, e o meu mestrado fiz tanto na UFC quanto numa universidade canadense. Então, onde eu pude experimentar e ter contato com diferentes tipos de dados e pesquisas relacionadas sempre a um tema em ciência de dados. Esse é o Insight. Hoje nós temos bem mais que esses colaboradores, né? A gente vem crescendo. Aqui é uma foto, né, da nossa última aglomeração possível. Então, fica aí o registro, né? É aqui que eu trabalho, são com essas pessoas incríveis que eu trabalho também. E aqui é o IRIS, né? Uma parte do nosso time do IRIS, está faltando mais algumas pessoas. Inclusive, a gente também tem se expandido, né? O IRIS é um laboratório que, como eu disse, né, busca acelerar a transformação digital dentro do Estado, é um laboratório de experimentação, então a gente tem muita parceria com as secretarias do Estado, né? Então, a gente tem como coordenadores e colaboradores, né, a Jéssica e o professor Macedo, e esse time é só um pedaço do IRIS, né? Fica aqui o registro dos meus colegas. Bom, as aplicações, né, os projetos em que eu recentemente consegui aplicar a parte de ciência de dados, né, na tomada de decisão e na identificação, na geração de conhecimento, né, transformar dado em conhecimento, eu trouxe algum desses cases aqui para vocês. Aqui é um vídeo. Que pena, não vou conseguir. Opa! Isso foi uma ferramenta, né? Virou uma ferramenta agora, mas o que a gente tinha de problema na Secretaria de Segurança Pública eram que vários boletins de ocorrência, né, textos, narrativas de texto, eles eram, e ainda são, né, difíceis de ler, né, por profissionais, né, por estatísticos, por analistas de dados. Então, surgiu uma necessidade, né, de conseguir extrair informações a partir desses boletins, mas de forma automática. Então, foi aí que a gente criou, né, essa ferramenta. Quando eu digo a gente, né, porque não foi só eu, né, é um trabalho em conjunto, né, com pesquisadores do Insight, pesquisadores da UFC. Então, esse trabalho, onde a gente conseguiu utilizar técnicas de aprendizagem de máquina e alguns modelos de deep learning, para a extração de informações em textos. Então, imagina só, eu tenho lá um boletim de ocorrência, e dentro desse boletim de ocorrência, eu quero descobrir qual foi o tipo de arma que foi utilizado naquele roubo, né, relatado.
Então, o modelo, ele é capaz de ler o texto, esse modelo, essa rede neural, né? Ela é capaz de ler o texto e extrair esse tipo de informação. Isso, né, acelera muito e com certeza, faz parte, né, da melhoria da qualidade do trabalho do servidor público, porque antes, né, o que era feito e demorava bastante para que cada estatístico da secretaria lesse todos os boletins e conseguisse recuperar todas essas informações, hoje a gente tem um modelo, né, na verdade eu estou simplificando, mas são vários modelos, né, usando redes neurais que são capazes de extrair essas informações em tempo real. Então, o que antes demorava talvez 10 horas, sei lá, 12 horas para se ler, hoje em segundos a gente consegue fazer isso usando esses modelos. Eu vou passar para não me alongar tanto, esse vídeo é longo, mas aqui foi só para dar um sabor para vocês. Esse foi outro trabalho que a gente realizou esse ano, né? No Ceará, aqui no Ceará a gente tem o Plantão Coronavírus, que é um bot capaz de conversar, um bot inicial, né? Um sistema de conversação que inicialmente é um bot, e ele é capaz de fazer uma triagem dos atendimentos. Dentro dessa triagem, né? Inicialmente, o cidadão ele vai conversar com o bot, vai explicar o que ele tem, e aí, à medida que esse cidadão, né, ele for apresentando sintomas mais graves e mais preocupantes, esse bot ele passa o atendimento para um enfermeiro. E se ainda assim, né, tiver a necessidade de conversar com um médico, esse direcionamento é feito para que o médico atenda esse cidadão. Então, o que a gente fez? A gente criou, usando também redes neurais, do mesmo jeito, né, gente? A gente tinha o mesmo problema. As mensagens, elas eram enormes, não tinha condição de se ler todas as mensagens, né? Um humano ler todas essas mensagens, seria exaustivo, e conseguir rastrear quais são os sintomas de COVID em cada região, ou quais são os sintomas de COVID mais frequentes no estado do Ceará, e saber o que a população está sentindo, né? Então, foi criado novamente uma rede neural, que ela é capaz de ler um texto, e essa rede, ela devolve quais são os sintomas. Então, aqui eu trouxe, a gente tem um sistema, né, que relata isso, e que, inclusive, não é só esse rastreador de sistemas, existe a priorização dos exames também, que foi feito em parceria com a Secretaria de Saúde, mas trazendo a parte, né, da inteligência, que foi o uso dessas redes neurais para a detecção desses sintomas, a gente conseguiu pegar alguns sintomas mais frequentes, como febre, tosse, dor de cabeça, né, e a gente conseguia acompanhar ao longo do tempo o destaque desse sintoma baseado na conversa do cidadão com o bot ou do cidadão com o enfermeiro e médico. Quando a gente olha, por exemplo, sintomas como ansiedade não é um sintoma de COVID, né? Mas é algo que era muito relatado pelos cidadãos. Então, a partir disso, foi criado também um atendimento, né, pelo governo do estado, que é um atendimento psicológico. Então, a partir, assim, os dados, eles dirigem a gente, né, eles conseguem direcionar a gente para a tomada de decisão. Se a gente não tivesse olhado para os dados, né, olhado para esses casos, né, de pessoas que relatam estar com ansiedade ou então estarem deprimidos, a gente não teria criado, alertado para a construção de outras ferramentas que ajudem nesse apoio psicológico. Aqui é um outro trabalho, né, que o Insight ele também vem desenvolvendo inclusive com uma parceria, né, de fora do professor Spencer Chiner. Esse trabalho ele busca por rotas, a construção de rotas de patrulhamento a partir de hotspots, que são as manchas criminais, né? E aqui eu esboço, né, um pouco das concentrações dos crimes em uma cidade aqui do Brasil.
baseado na frequência em que esses crimes acontecem, essas rotas de patrulhamento elas são criadas. E o que a gente tem visto é que essas rotas elas podem ser automatizadas, usando algoritmos que conseguem capturar o que o humano gostaria de fazer na construção dessas rotas. E aqui, por último, foi um projeto que eu participei dentro da universidade, ainda na UFC, né, mas na UFC de Quixadá. Inclusive, é um centro, né, de excelência em TI. Lá nós temos 6 cursos de TI, além de um mestrado acadêmico na área de ciência da computação. Então, existem vários professores e alunos que se destacam, né, em diferentes áreas, e essa foi também com o uso de uma rede de aprendizagem profunda, de Deep Learning. O problema que chegou para a gente foi de identificação de marcas de bolsa. E aí a gente se baseou um pouco, né, no que já existe, né? O ImageNet é uma competição que usa, né, fotos, imagens de várias categorias, e existem várias redes lá montadas que conseguem capturar diferentes objetos. E isso foi utilizado na nossa solução. A gente até publicou esse resultado, então eu posso mostrar aqui essa arquitetura, onde a gente conseguiu, usando essas redes, identificar a marca das bolsas do dataset. Então, isso foi feito em parceria com uma empresa internacional. Então, bom, esses são os principais projetos, vamos dizer assim, talvez os mais recentes, né, e mais promissores que eu julguei para trazer para vocês, onde a gente tem o uso da ciência de dados, o uso desses modelos de aprendizagem na construção de conhecimento a partir de dados que, se a gente não utilizá-los, né, acaba que ou exaustivamente eu tenho que descobrir essa informação, descobrir esses padrões, ou fica inviável, né, de se descobrir sem essas tecnologias. Então, sigam a gente, sigam o Iris, sigam o Insight nas nossas redes sociais, e qualquer dúvida eu estou à disposição por e-mail. Tiziana, você falou que você participa de um grupo do governo do estado do Ceará de ciência de dados. Fala um pouquinho mais desse grupo, porque eu não conheço nenhum outro estado que tenha esse tipo de grupo, né, de suporte para tomada de decisão baseada em dados. Pronto, o Iris, né, voltando aqui para mostrar esse grupo, né, não só com essas pessoas, né, nós estamos crescendo, como eu disse, mas o Iris, ele é um laboratório que, como eu disse, visa acelerar a transformação digital no estado do Ceará, é um laboratório de experimentação. Então, dentro do Iris, nós temos atualmente 3 projetos, um projeto que é um projeto do cientista-chefe, que é o professor José Macedo, né, o cientista de dados do estado. Esse projeto, ele visa construir uma plataforma cidadã, e dentro dele existem 2 projetos, dentro desse guarda-chuva, que é um projeto que eu coordeno, projeto que visa criar esse Big Data, né, que vai unificar todos os dados das secretarias, vai trazer soluções que usem, né, essas tecnologias que acelerem a descoberta de conhecimento usando esses dados. E existe um outro projeto, que é um projeto Governo Digital, que é coordenado pelo professor Davi, que é um projeto que tem a construção, né, de um portal, de um app, também com tecnologias que acelerem a transformação digital. Hoje o Iris, né, ele não se constitui só de projetos, né, de inovação, mas também tem várias oficinas, a questão da linguagem simples, que é super importante na transformação digital. Então, assim, tem várias iniciativas, espero que vocês sigam a gente no Instagram e possam curtir o que a gente tem feito lá no Iris. Com certeza.
Obrigado, Tiziana. Daqui a pouco a gente Obrigada. volta para um bate-papo. Eu queria, então, agora chamar o Miguel para fazer a sua apresentação. O Miguel também tem experiência na área médica, né? E falar um pouco da sua experiência internacional, inclusive, Miguel. O que você está aprendendo com todo esse processo aí de transformação digital que o mundo está passando, né? Mas que a gente ainda no Brasil ainda está um pouquinho atrasado. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Obrigado a esse grupo aí pelo convite. Só para vocês terem uma noção, assim, eu sou médico, né? Tenho uma inserção assistencial forte. Estou trabalhando nessa pandemia desde que ela iniciou, desde o início, como chamam nos Estados Unidos de frontline workers. A gente está aí na briga. Eu tenho uma formação em medicina e tenho uma formação em análise de sistemas, programação, tecnologia da informação e saúde. A formação básica foi feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá em Alma Mater, no Hospital Universitário Clemente no Fraga Filho, na da Fiocruz, na USP e em Harvard, nos Estados Unidos, né? Eu desde o início da faculdade sempre já percebi que, essa história das tecnologias nos ajudariam a entender melhor o paciente, né? Ou pelo menos a encontrar padrões, a encontrar evidências e saber o que está se passando, não é? Porque o gênero humano ele é muito, muito diverso, muito singular, e aí você encontrar padrões numa realidade dessa para, a partir daí, definir condutas, definir esquemas terapêuticos, tratamentos e tudo mais, é uma obra gigantesca, né? E quando a gente inicia isso com linguagens programáveis, programação de sistemas e tudo mais, mas atualmente a gente tem uma variedade enorme de outras tecnologias que surgiram, que eu vou entrar agora e vou compartilhar minha apresentação com vocês, para que a gente comece a conversar sobre isso, né? Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho aqui. Isso, vamos lá. Está compartilhado? Ainda não, professor. Só um minuto. Compartilhou não o PowerPoint. Você compartilhou uma aba na sua tela. Agora está compartilhando? Agora está. Perfeito. Tá bom. Então, assim, essas tecnologias, quando elas chegam para nós, aí eu estou falando de tecnologias que são tecnologias digitais todas, né? Elas inauguram um outro processo na área da saúde que a gente chama enfim, cuidado centrado no paciente e uma agenda de valor, né? A gente, na realidade, quando fala dessas tecnologias, fala basicamente dessas, né? Internet das coisas, robôs, drones, impressoras 3D, realidade aumentada, né? Inteligência artificial, blockchain e tudo mais, né? Isso tudo acontece porque, por exemplo, a gente tem que lidar na saúde, não é nada diferente, né? Você tem um volume de dados enorme para você lidar e é humanamente impossível você lidar com isso. Então, essas tecnologias vêm como ferramenta para nos ajudar, né, a entender, e no caso da saúde, entender melhor o paciente, entender melhor os processos de saúde, doença e tudo mais, né? Você tem o ciclo de
enfim, como a gente diz assim, a moda da coisa e tudo, e você vê o de 2020, a gente tem algumas coisas bastante interessantes aí caminhando, e o machine learning aqui, né, como a Tiziane falou, e as redes neurais atingindo praticamente o seu platô, né? As tecnologias surgem e tem mais ou menos esse comportamento, né, onde elas têm realmente um pico de expectativa muito grande e depois atingem o seu platô, né? E a partir daí entram no platô de produção, né? A gente tem 10 tendências básicas que essas tecnologias, quando chegaram, né, elas trouxeram para nós, e essas são as 10 tendências que, se os sistemas e os serviços de saúde, de um modo geral, não se alinharem, não organizarem a evidência para trabalhar, eles vão sair não vão ficar competitivos na realidade, eles vão ser substituídos ou vão ser vencidos por sistemas, serviços e atividades que atendam a essas 10 tendências, né? Quer dizer, a gente tem um processo de empoderamento e de informação dos nossos pacientes que essas tecnologias propiciam. A gente vai ter um processo de escassez de recurso e que a gente vai ter que mexer. Nós temos pouquíssimos médicos e profissionais de saúde no mundo, isso vem diminuindo. A gente espera ter pelo menos até 2025 uns 12 milhões a menos de profissionais de saúde. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Índia inteira tem 800, né? E você tem escassez no mundo todo, né? Isso é uma tendência. Essa tendência das pessoas essa tendência das pessoas se fazerem self-service, buscarem cada vez mais essa informação, e os pacientes não é diferente, né? Estão todos buscando uma experiência melhor, né? A gente tem que estar aberto à inovação, está o tempo todo disposto a inovar, né? E essa questão da gamificação, essa questão do engajamento, trazer o engajamento desses pacientes com estratégias de engajamento interessantes, divertidas e tal, é o que está na moda e o que é propiciado por essas tecnologias todas que emergem, né? Quer dizer, nós vamos conseguir ter mais com a tecnologia no uso ou no cuidado com as pessoas. A gente tem possibilidade de ter relógios, equipamentos que podem estar ligados na pessoa, e a partir daí você adquirir informações e conseguir identificar padrões, né? Isso vai poder ser feito de maneira móvel, né? Quem tiver mais mobilidade, poder atingir o seu paciente onde ele está, é muito melhor, né? A gente vai realmente ter um círculo de cuidado para essa pessoa, um grupo de pessoas que você vai interagir instantaneamente com ele, com a família, com as pessoas que se importam por ele, né? E o time de saúde, né? E uma tecnologia absolutamente humanizada. Não tem como isso não surgir. Quem caminha nessa linha dessas 10 tendências, né? O sistema está se transformando nessa direção, né? Todos os atores do sistema se transformam nessa direção, né? E como essas tecnologias elas têm a tendência de retirar os intermediários das cadeias de produção, né? Os intermediários que não agregarem valor a essa cadeia de produção, eles vão ser extintos, eles vão deixar de existir, né? Você vai poder se conectar cada vez mais diretamente com quem precisa daquele serviço de saúde e quem oferece aquele serviço de saúde. Quer dizer, eu uso muito como exemplo, assim, em vez de você ligar para um call center e ficar horas conversando com alguém, você vai ter um aplicativo na sua mão, e esse aplicativo vai dizer exatamente o que você precisa e onde você pode buscar, né? Quer dizer, o NHS em inglês, eles têm um aplicativo que é o Babylon, né? Eles adquiriram esse aplicativo, é um aplicativo baseado em reconhecimento de voz, conversação, é um bot elaboradíssimo, né? Onde ele faz um screening dos problemas que você tem e a partir daí te direciona para o melhor recurso dentro do próprio sistema, com base no que ele conhece de você, né? Quer dizer, as interações, quando você interage com essas tecnologias, com machine learning, com inteligência artificial e tudo mais, você vai percebendo que a interação fica cada vez mais pessoal, né? É cada vez mais customizado. Quer dizer, quando eu interajo
com o Babylon sabe meu nome, sabe o meu histórico, sabe quem eu sou, e nunca esquece, e fica uma interação muito interessante, e dá uma experiência de usuário para o serviço muito grande. Aí você consegue engajar, você consegue manter as pessoas fazendo suas medicações, fazendo seus tratamentos e tudo mais. Sempre numa perspectiva muito da saúde, né? Vocês me perdoem essa tendência, né? Tudo mais. Ô Miguel, oi. Desculpe te interromper, mas só porque eu estou fascinado aí com a sua apresentação. Bom, E imagino que muita gente fica achando que isso aí é coisa para o futuro, que é muito caro, quando eu acho que o que você está trazendo para a gente é o contrário, é uma redução brutal dos custos da saúde pública, mesmo usando, ou porque está usando tecnologia, mesmo personalizando o atendimento, você vai reduzir muito a necessidade de hospital, de intervenção cirúrgica. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, ao longo da sua apresentação. Esse é o objetivo dessas tecnologias e dessas ferramentas. Essas tecnologias e essas ferramentas eu vou conseguir, por exemplo, não só ficar mais focado, né? Quer dizer, eu consigo entender melhor a situação do indivíduo e consigo intervir na hora certa. As pessoas vão adoecer menos, as pessoas vão buscar o serviço de saúde correto, né? Por exemplo, eu ligo para um call center, um exemplo simples, assim, vocês me desculpem, eu ligo para um call center e peço um oftalmologista, a menina do call center pergunta onde você mora. Eu moro em tal lugar. Tem esse oftalmologista. Eu vou no oftalmologista e o oftalmologista não tem a especialidade para o problema, ou a subespecialidade para o problema que eu tenho. Aí eu tenho que ligar de novo, já gastei uma consulta e fui em outro oftalmologista. Quer dizer, se eu interajo com um bot que já sabe o que eu tenho, se eu interajo com uma tecnologia que já conhece o meu histórico, né, ela vai dizer, não, você tem um problema de retina, e os especialistas de retina, aí é o salto, o especialista de retina mais próximo de você, que entrega melhor valor para o seu problema, é esse hospital, essa unidade, esse serviço do SUS, por exemplo. E aí eu não tenho que ficar rodando num monte de lugares, eu vou direto ao ponto de serviço que melhor me atende. Isso encurta tudo, isso encurta despesa, isso encurta tudo, né? O uso dessas tecnologias tem que ser promovidas nesse sentido, nessas 10 linhas, porque, por exemplo, blockchain é fantástico para você fazer segurança de saúde, embora complexo, é fantástico. Eu tenho um artigo na Forbes sobre isso, depois eu posso estar compartilhando com vocês, né? Machine learning é maravilhoso, e assim, mas a gente tem utilizado, discutido muito nas Nações Unidas, porque o que a gente usa muito? É computer vision, numa linha mais tecnológica, que é a identificação de imagens. A oftalmologia está usando muito computer vision para diagnóstico de retina, né? E reconhecimento de linguagem, que são os bots que falam, que conversam, que vão tentando direcionar melhor as pessoas dentro dos serviços e sistemas de saúde. As duas experiências que eu conheço são o Babylon e o ADA. O ADA tem aqui no Brasil e o Babylon tem aqui no Brasil também, mas o NHS adquiriu esse chatbot fabuloso, né? Mas você vê toda a cadeia de produção e todo o sistema, ele tem, com essas tecnologias, antes não tinha, mas essas tecnologias elas trazem a possibilidade de você entender melhor o paciente, mais rapidamente, poder se dedicar ao paciente de maneira mais humana, né? E em vez de ficar dando milhares de teclas, de inputs num computador programável, ou fazendo uma série de coisas que você tem que fazer para poder juntar esse dado ser recebido de várias fontes, de vários lugares, e aglutinado e organizado, que é a função da medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, isso é uma metodologia que o Sackett, ele lá para trás, ele disse, não, a gente produz informação demais, nós temos que organizar, né? Então, você organiza isso de uma maneira melhor, para quê? Para que eu, na ponta, o médico, o profissional de saúde, possa decidir melhor a respeito daquela pessoa, né? E aí entregar valor, centrada no paciente, com bons resultados, e entregar um cuidado de valor, né? Porque cuidado todo mundo entrega, agora cuidar de valor é que é o salto que a gente tem que procurar. Porque, na realidade, a gente tem que estar trabalhando sempre com isso aqui, né? Saindo da zona de conforto, porque
Isso é uma outra coisa que essas tecnologias nos impõem, né? Quer dizer, se a gente rapidamente não transita entre essas quatro zonas entre a zona de conforto e a zona de crescimento, a gente vai ficando para trás, né? Então tem toda uma mudança também de maneira de pensar, de maneira de agir, para que a gente enfim, acelerando e andando rápido, né? Porque o que nós estamos entendendo, que o Peter Drucker fala isso muito bem, é que assim, não adianta mais fazer de maneira eficiente uma coisa que a gente não precisa fazer mais. Né? Não adianta. Agora é outra coisa. É uma outra maneira que essas tecnologias, uma vez na mesa, né, nos trazem de possibilidades. Olha que inteligência artificial, a gente tem ela desde a década de 50. Mas o problema é que agora, a questão agora é que nós temos capacidade computacional, né? Nós temos estudos, nós temos capacidade para rodar esses algoritmos complexos de machine learning, rodar esses algoritmos e fazer eles rodarem em redes. A gente já tem rede neural em iPhone. O iPhone 11, o iPhone 12, ele tem uma rede neural no seu processador, né? Quer dizer, então, assim, a gente já está com um mundo na frente que ele é fabuloso, assim, ele é fabuloso em muitas possibilidades para nós, e o Brasil, na minha opinião, porque a gente vai ficar muito para trás se a gente não começar a entender isso e caminhar. Uma coisa para vocês terem uma ideia, por exemplo, a visão de mundo de algumas indústrias no exterior, assim, eu estou em casa, eu faço uma crise de broncoespasmo dormindo, né? Meu relógio de pulso identifica que eu estou fazendo uma crise de asma, eu telefono para a emergência, que eu já sou conectado, atende o meu médico, eu conecto com o meu telefone, o telefone me desperta e já liga para a emergência. Eu falo com o meu médico já recebe as informações da crise de asma que eu estou tendo, né? A partir daí me prescreve uma medicação via videoconferência, né? Manda imprimir, e a discussão que a gente teve nessa indústria foi assim, bom, manda a medicação, e aí a medicação é impressa numa impressora 3D no quarto do paciente, na casa do paciente. Essa é a realidade que essas pessoas estão vislumbrando, estão buscando, né? E aí na discussão a gente disse assim, mas escuta, como é que vai engolir? Como é que eu vou saber que ele engoliu? Porque o paciente não toma, né? O paciente às vezes diz que tomou e não toma remédio, tal, aí o cara diz, não, vamos colocar um chip dentro do comprimido, ele vai engolir, você vai ver do serviço de saúde que o chip desceu pelo esôfago, foi para o estômago e tal, e ele engoliu. Ah, então tá bom, então tá certo e tal. Então, quer dizer, é assim que esse é o mundo, mais ou menos, que não vai demorar muito para chegar, né? E eu, particularmente, queria terminar minha apresentação agradecendo de novo a esse convite. Eu espero que tenha assim, contribuído aí para as nossas conversas e a gente tem uma necessidade de se uberizar, né? A Cristina Fonseca, que é da Singularity Universe, ela diz isso: ou a gente vira um Uber, ou então nós vamos virar uma Kodak. A Kodak sumiu, gente, né? Ou a gente se altera, ou a gente se modifica, ou a gente vai deixar de existir. E a gente tem que usar, eu estou sempre defendendo, usar a tecnologia para aumentar o lado humano, o contato humano, a experiência humana dos nossos serviços de saúde. Tá? Muito obrigado, eu fico à disposição para as perguntas de vocês. Maravilha, Miguel, você nos fez viajar, não na maionese, mas viajar em rumo ao futuro, imaginar o futuro, e a melhor maneira de construir o futuro é a gente ter um mínimo de noção de como é que ele vai ser, e eu acho que isso vai nos ajudar muito. Eu queria então chamar agora o Leonardo Griner, que vai falar um pouco sobre evidências, né, Léo? A gente está falando tanto aqui de dado, evidência, eu queria que você falasse um pouquinho, antes de fazer sua apresentação, o que é isso, dado, evidência, porque parece óbvio tudo isso que o Miguel e a Tiziana estão falando, né? Que a gente tem que tomar decisões baseadas em dado, baseadas em evidência. Qual a diferença de dado para evidência e por que faz sentido, mais do que nunca, talvez, a gente falar dessa coisa que parece óbvia, mas que na prática não acontece bem assim, né?
Queria que você começasse por aí e depois falasse um pouco da tua experiência. Ok, Marcos. Acho que eu vou acabar combinando as duas coisas, porque a experiência atual vai ajudar muito para a gente entender essas nuances todas entre dados, evidência e tudo isso. Eu estou trabalhando com a equipe do CRI num projeto junto com o Instituto Unibanco, que atua na área de gestão escolar voltado para escolas públicas de ensino de segundo grau. E nós estamos lá num trabalho bastante interessante, aproveitando que o Instituto criou, ao longo dos vários anos que ele já está no ar, mais de 10 anos, com programas de muito sucesso, o Jovem do Futuro, coletou uma quantidade de dados enorme, coletou muitas evidências e agora quer usar esses dados não só para ele, mas disponibilizar isso para a sociedade como um todo. A questão, talvez se a gente fosse simplificar, é o seguinte: a gente deveria, né, e aí é no sentido óbvio, né, ao tomar uma decisão, ao fazer uma escolha, ao fazer uma recomendação, a gente deveria saber fundamentar o porquê daquela escolha, daquela recomendação, daquela decisão. E tornar essa fundamentação a mais explícita possível, né, deixar ela bastante explícita para conhecimento de todos. E quando a gente lida com problemas extremamente complexos, e aprendi muito aqui com o Marcos sobre problemas complexos ultimamente, e educação é um problema complexo, educar uma criança é um problema complexo, porque a variedade de situações que você se defronta na área do ensino é enorme, porque praticamente cada turma, a cada ano, é completamente diferente das turmas anteriores. A combinação exata de alunos com as competências e qualidades que cada um tem naquele grupo, né, composto daquela forma, é única, dificilmente vai se repetir de forma igual. E os desafios, portanto, que o sistema escolar, seja no âmbito das secretarias de Estado, seja no âmbito da diretoria da escola, seja no nível do professor mesmo, lá da sala de aula, é muito grande. Como enfrentar as dificuldades que os alunos vão sofrendo e ajudar esse aluno a ser bem-sucedido. Hoje em dia, a tendência em educação, assim como em todas as outras áreas, né? O Miguel acabou de falar em uberização, né? Todos nós devemos uberizar. O que vai acontecer é que o ensino vai se tornar cada vez mais individual. Você vai ensinar menos para um coletivo e você vai ter que ter estratégias para cada aluno, para ajudar ele a superar as dificuldades que aquele aluno especificamente tem naquela matéria, naquela área de conhecimento, e ajudar ele a ser bem-sucedido. A partir disso, quando você tem um problema como esse, você tem duas opções: ou você cria uma solução, né? E se você conversar com qualquer professor hoje, a gente constata a dificuldade, o grau o volume de trabalho que um professor já é submetido no seu dia a dia, e fazer com que esse professor crie novas estratégias para cada aluno é extremamente difícil. O mais recomendado hoje em dia é, olha, busque experiências anteriores e veja que melhor se adapta ao seu caso, e, obviamente, não vai talvez se adaptar completamente, mas você vai buscar a experiência mais próxima da que você está vivendo e usar aquela estratégia, aquela abordagem no seu caso. E aí você que está buscando essa solução, você gostaria de encontrar uma solução que mostrasse com evidências, né, quais são os resultados que aquela experiência, que aquela abordagem conseguiu alcançar no passado. Então, é fundamental que você tenha, ao montar as suas experiências, as suas abordagens, que você colete e registre corretamente o contexto em que aquela abordagem, aquela solução foi implementada e os resultados alcançados. Essas são as evidências de que aquela prática funcionou, ou, às vezes, que aquela prática não funcionou, que também muitas vezes é importante. Olha, não adianta tentar esta abordagem com esse tipo de aluno, com essas características, porque não funciona. Essa informação é tão valiosa
quanto a das experiências bem-sucedidas. Isso nos obriga, na verdade, a ter um centro de experiências bem-sucedidas, né? E hoje, até por extensão, a gente chama essas experiências como de evidência, né? Então, a evidência normalmente seria a informação, o dado que fundamenta aquela decisão, que mostra que aquela solução, aquela abordagem gera o resultado esperado ou não gera o resultado esperado, qual é o resultado que ela gera. As evidências são exatamente esses dados que mostram o resultado. Mas hoje, até por extensão, você diz que a própria abordagem é uma evidência. Então, eu tenho um centro de evidências na Inglaterra, por exemplo, eles têm um centro de evidências importante, eles têm uma rede de centros de evidência coordenados para a área de políticas públicas, tanto na área de educação, na área de saúde, na área de segurança pública, na área de habitação, enfim, das várias questões que as políticas públicas têm que se confrontar e resolver. E nesses centros eles têm uma coleção de experiências, de abordagens, de estratégias, de intervenções que foram desenvolvidas ao longo do tempo, e eles chamam essas intervenções, essas estratégias, como evidências, né? Então, são centros de evidências. Na verdade, são centros de práticas que estão suportados por evidências que mostram que elas funcionam ou em que condições que elas funcionam. Eu não sei, acho que eu espero ter conseguido responder bem a sua pergunta, Marcos. Conta um pouco, então, da tua experiência agora com o Instituto Unibanco. Então, no Instituto Unibanco, nós estamos começando um trabalho com eles de estruturação da área de dados do Instituto. Eles querem se tornar, eles têm um propósito de tornar uma entidade data-driven, né? Já alinhados com essa tendência moderna que o Miguel descreveu aí, do que vem aí pelo futuro. Eles têm como valor, como parte da visão deles, de que eles são uma entidade que usa a prática de uso de evidências nas suas decisões, e eles agora querem avançar isso, se tornando cada vez melhores nessa prática de usar evidências, e depois até ter a capacidade de ajudar as secretarias de educação com quem eles trabalham, nas diversas parcerias que eles desenvolvem, a também desenvolver essa cultura do uso de evidência. Então, essa cultura de uso de evidência começa lá atrás com você tendo a cultura de toda vez que você tomar uma decisão, que você fizer uma escolha, que você fizer uma recomendação, que você fundamente essa escolha. Então, você adquirir isso na prática, né? A gente tem na área de educação, muitas vezes, se a gente voltar um pouquinho atrás no tempo aqui, como é que a gente avaliava que uma criança estava evoluindo no seu processo de aprendizado? O professor poderia falar de uma maneira subjetiva, ele disse, olha, o aluno, esse aluno aqui está melhorando, ou esse aluno está evoluindo, ou não está evoluindo bem, ou não está evoluindo, e era uma avaliação totalmente subjetiva. Ao longo do tempo, foi se introduzindo uma série de maneiras de se testar e tornar mais objetiva essa conclusão, essa análise feita pelos professores. E aí você fazia, por exemplo, um teste. Então, se ele, num determinado ano, tirava nota 5, numa determinada prova, na prova de junho ele tirou 5, e na prova de julho ele tirou 6, então significava que ele tinha melhorado, porque ele de 5 foi para 6. O que aquilo não media, e hoje a necessidade de ser cada vez mais específico, é de dizer aonde que ele melhorou e onde ele não melhorou, onde que ele precisa melhorar, né? E a evolução que aconteceu na área de educação foi a criação das bases curriculares comuns. O Brasil hoje já adotou a Base Nacional Curricular Comum, no ensino fundamental já está há 2 anos, no ensino médio está entrando agora, no segundo grau está entrando agora, a partir desse ano se tornou obrigatório. E aí a gente vai ser muito mais específico, porque ele tem que dizer assim, por exemplo, só para ilustrar, ele
sabe somar frações de denominadores diferentes. Então, é diferente de tirou 5 em matemática no mês de maio e tirou 6 de matemática no mês de junho. Não, eu sei dizer exatamente o que ele está sabendo e o que ele não está sabendo e, portanto, o que eu tenho que fazer para melhorar, para fazer com que ele avance naquele conhecimento, naquela área de conhecimento específico. Então, por exemplo, ele está com dificuldades em somar frações de denominadores diferentes, a gente vai, então, usar uma estratégia, uma abordagem para fazer com que ele supere essa dificuldade e a gente consiga, então, que ele saiba, que ele aprenda realmente a somar frações de denominadores diferentes, né? Quando a gente dizia antigamente, ele tirou 6 numa prova de frações, a gente, naquela época a gente não fazia essa pergunta, mas hoje a gente poderia perguntar, dizer assim, bom, significa que cada vez que a gente der um problema para ele, cada 10 problemas que a gente der para ele de fração, ele vai errar 4? Obviamente que esse não é o objetivo da educação. O objetivo da educação é que ele aprenda a somar frações de denominadores diferentes e que ele nunca erre, que ele consiga saber, em qualquer situação, todas as vezes que ele se defrontar com aquele desafio de somar frações de denominadores diferentes, ele vai conseguir realizar a soma. Então, a questão começa, de novo, com essa cultura de que, olha, qualquer afirmação que eu faça, ele melhorou, ele não melhorou, seja fundamentada. Parte também de uma definição clara do problema. E aí eu gosto de usar aqui uma piada, né, que é conhecida de todos aqui, né, da pessoa que chegou na loja e perguntou que horas que a loja fechava no domingo, e a resposta do atendente lá foi, ela não fecha. E o sujeito fica muito admirado. Como? Ou seja, não fecha no domingo? Não fecha no domingo. Enfim, aquela discussão até descobri que, na verdade, a loja não abria. E porque ela não abria, ela não fechava. O problema estava, obviamente, na pergunta, né? Se ele tivesse perguntado qual é o horário de funcionamento da loja no domingo, o atendente teria dito, olha, no domingo nós não funcionamos, né? Mas como ele perguntou que horas que fecha, né, ele falou, olha, o ato de fechar não ocorre, não existe... Ninguém aqui fecha a loja no domingo, né? Então, perguntar corretamente faz parte também dessa cultura. Desenvolver a capacidade de fazer boas perguntas, de ser bastante específico na pergunta que você faz. Depois, você ter a capacidade de ir num repositório de evidências, num repositório de experiências e buscar experiências que tenham aderência com o seu problema, dentro do seu contexto, sejam próximos do seu contexto. Crianças da mesma idade, no caso da educação, grupo de crianças da mesma idade com o mesmo tipo de dificuldade, crianças com dislexia, com descalculia, como é que você resolve o problema de ensinar fração para uma criança que tenha descalculia? E você vai buscar experiências realizadas bem-sucedidas no resto do mundo que você possa utilizar. Aqui no Brasil, a gente ainda está nesse passo evolutivo. A gente não tem centros aqui que recolham e que registrem essas experiências, de tal maneira que as escolas pudessem usar isso e, com isso, diminuir a energia despendida para tentar resolver esses problemas e, muitas vezes, até reduzir o custo envolvido no encontro da solução. Então, ter uma metodologia de como buscar essas evidências, como avaliar essas evidências, como combinar evidências para chegar, e eu estou falando aqui de novo, de experiências baseadas em evidências, né? Pegar essas experiências e saber combinar elas e adaptar ao seu contexto é uma outra competência necessária para quem vai trabalhar com evidência. Então, uma coisa importante, e esse é o ponto hoje do projeto do Instituto Unibanco, é a gente identificar, quando a gente chegar numa secretaria, a gente saber qual é o grau de maturidade, o quanto que aquela secretaria está preparada para começar a trabalhar com evidência. Embora, como você mesmo falou, Marcos, a questão de uso de evidência parece óbvia, na verdade, ele é um sistema que requer uma série de etapas e que requer que alguém seja treinado, que as pessoas sejam treinadas no uso desse sistema e das várias ferramentas que são envolvidas. Então, a gente está desenvolvendo, junto com o IU, o Instituto Unibanco, como a gente chama informalmente, o Instituto Unibanco, a gente está
desenvolvendo uma ferramenta que vai medir quão pronta essa secretaria está, e, posteriormente, isso pode ser aplicado às escolas também, para saber exatamente o grau de maturidade dela para usar evidências e o que ela precisa fazer para evoluir e chegar a uma cultura plena do uso de evidências. E a gente vai usar como laboratório de experimentação dessa ferramenta o próprio Instituto Unibanco. A gente vai começar fazendo uma avaliação do grau de maturidade do próprio Instituto Unibanco, vai ser o nosso ambiente de experimentação. A gente está usando várias técnicas e ferramentas desenvolvidas pelo CRI no passado para medição de maturidade em outras áreas, em uso de dados, em Big Data, e adaptando ele para uso de evidências e, mais especificamente, para o ambiente de educação. Maravilha. Eu queria convidar a Tiziana e o Miguel a abrirem o seu vídeo e o som para participar de um debate aqui agora. Eu, ouvindo vocês três, me parece evidente e eu já começo com uma proposta para a Tiziana e para o Miguel e para o Léo. Marcos, você me escuta? Estou te ouvindo, Tiziana. Eu preciso que o anfitrião ele me deixe mostrar o meu vídeo. Ah, é? Não está conseguindo? Vamos pedir, então. Agora sim. Maravilha. Então, primeiro começo com uma proposta e depois eu queria fazer uma pergunta. Me parece evidente, pelo menos entre nós quatro aqui, eu tenho certeza que tem mais gente que concorda conosco, que esse tema, decisão baseada em evidência, Big Data, usar dados, é uma questão central para o futuro do país e de cada organização, né? E que a gente ainda não tem no Brasil sequer consciência de que a gente precisa ter isso. Então, meu primeiro convite é que a gente construa uma rede, podemos ser o embrião dessa rede, de pessoas e instituições destinadas a tentar fazer isso, construir essa consciência, em primeiro lugar, e depois, praticamente, construir um centro de evidências, aí, como o Léo falou, que existe na Inglaterra, no setor público, para contribuir para o processo de tomar decisão no setor público, na área de segurança, educação, saúde. Me parece que eu estou convidando vocês a continuar essa conversa para além do nosso encontro aqui de hoje. Para ajudar, independente se vocês vão aceitar ou não essa proposta, eu queria perguntar para vocês, três, porque vocês têm experiências muito interessantes, muito ricas para serem compartilhadas, né? Porque o Léo e o Miguel falaram disso explicitamente, da importância de ter uma cultura, né? Uma cultura para poder ter um processo de tomada de decisão baseado em evidência. Mas me parece que antes mesmo de ter essa cultura ou de desenvolver essa cultura, nós precisamos estar convencidos de que ela é necessária. Então, eu queria que a Tiziana, começasse pela Tiziana, porque ela conseguiu convencer, não sei se foi ela, mas alguém conseguiu convencer o governo do Ceará a criar um centro onde ele recolha dados e evidências, né? Para mim, os dados são um subconjunto das evidências, mas não quero entrar nesse debate aqui. Então, assim, como é que a gente convence as pessoas? O que vocês acham que é crítico? O Miguel falou essas 10 tendências, eu concordo totalmente. Você falou para a medicina, mas aquilo ali pode ser facilmente adaptado para qualquer outra área, como educação ou segurança pública, né? Assim, nós queremos, em todas as áreas, nós estamos querendo empoderar o cidadão, fazer com que ele tenha mais capacidade de tomar decisão e resolver os seus problemas sem necessariamente fazer uso do Estado ou de um serviço estatal, que é inviável, né? Assim, o Estado não vai ter dinheiro para sustentar. Então, como é que a gente empodera o cidadão? Mas, então, assim, essas 10 tendências vão existir. Acho que são ótimas e a gente pode ser uma bela base para a gente começar o nosso grupo aí, nosso centro brasileiro de, sei lá o quê, como é que a gente vai chamar isso? Mas quais vocês acham que são os argumentos para a gente convencer as pessoas, os dirigentes, sobretudo, da relevância desses temas aqui? Eu sei que é uma pergunta aberta demais, mas eu queria... Fala, Léo.
eu vou ousar ser o primeiro aqui. Eu acho que tem dois argumentos não acadêmicos, né, não técnicos, né, que aí, nesse campo a gente poderia listar várias razões por que deveria se fazer isso. E quero começar, aliás, dizendo que eu já me voluntario aí para o projeto de criar a rede de centros. Eu acho que tem que ser uma rede realmente de centros, baseado em alguns deles especializados em determinados temas, que é mais ou menos o que fez a Inglaterra. Ele tem o Nesta, que é uma rede desses centros de evidência. O nome é bom, né? Nest. Que é cada um com um foco numa determinada especialidade. Entrando na área de evidência, cada um com a sua própria teoria de mudança. Cada centro tem uma teoria de mudança. Na verdade, essa é o grau de especificidade que eles vão na formatação dessa rede. Mas acho que tem dois aspectos não acadêmicos, não técnicos, que a gente poderia citar aqui, que são importantes. Num país como o Brasil, enfim, se ele é importante para países desenvolvidos e ricos, né, Inglaterra, Estados Unidos e tal, Austrália, que usam as redes de evidência, num país como o Brasil, com a imensidão territorial dele, com a população tão grande, com os desafios econômicos de desigualdade que ele tem, fazer as coisas de forma mais eficiente é imperioso, né? E, na medida que você tem experiências bem-sucedidas ou mal-sucedidas, eu insisto nesse aspecto que as duas coisas são importantes. Tem que saber as que funcionam e as que não funcionam também. Poupa energia, poupa dinheiro e faz com que a pessoa que tem que ser atendida por aquele programa, seja na saúde pública, seja em segurança pública, seja em habitação, seja em educação, seja atendida mais rapidamente. Então, eu não vou gastar mais eficientemente, né? Então, eu não vou gastar um tempo aqui eu tentando inventar uma solução do zero, e pode ser que eu leve muito tempo, e as pessoas, os alunos, se estão esperando a minha decisão, a minha solução, eu vou buscar o que existe de melhor, que são as boas práticas, e adaptar elas para a minha situação. Então, eu atendo melhor o cidadão, atendo melhor a sociedade, atendo melhor o meu cliente, o meu usuário, né? Então, essa é uma razão. Eu atendo rapidamente a pessoa que depende daquela solução e eu consigo fazer isso de forma mais barata, poupando energia, poupando recurso financeiro mesmo. O segundo aspecto não acadêmico que eu mencionaria aqui, que eu acho que é uma argumentação importante, é a questão da desigualdade. E quando você tem uma desigualdade de informação, é muito ruim, você desempodera pessoas, né? Então, se eu digo assim, olha, uma determinada vacina, eu vou decidir, o governo vai decidir que não é obrigatório tomar aquela vacina, tá? Se eu digo as razões de por que, se eu dou os fundamentos, eu mostro as evidências de por que eu tomei essa decisão, as pessoas, cada um vai poder olhar e decidir se segue aquela recomendação ou não. Olha, não é obrigatório, então eu tenho que escolher. Tomo ou não tomo a vacina, na medida que o governo não tornou obrigatório. Tomo ou não tomo. Se eu estou bem informado, e se eu tenho acesso à informação, se eu tenho boas internet na minha casa, eu sei usar bem essa ferramenta, o computador, o celular, e consigo levantar informações, eu estou melhor capacitado para fazer essa escolha. Se eu não tenho essas ferramentas, eu estou menos capacitado para tomar essa decisão. Então, quando o governo tomou essa decisão, olha, não é obrigatório, se ele fornecesse evidências, ele igualaria o campo de jogo. Pessoas com acesso à informação e pessoas sem acesso à informação, porque estariam tendo acesso a algum tipo de informação, no mínimo, o que diminuiria a desigualdade. Então, acho que esse é outro tema importante numa sociedade tão desigual como a nossa aqui no Brasil. Esse seria um bom argumento. Olha, se todas as vezes que eu tomar uma decisão, fazer uma recomendação, fazer uma escolha, eu explicar as razões, eu ajudo as pessoas a quem eu estou destinando aquilo para ter melhores condições de aceitar ou não aceitar, ou no plano individual.
Luciana quer falar alguma coisa, Miguel? Quando o Leonardo ele começou a fala dele dizendo, né, que talvez possa se criar essa rede, e inclusive essa rede, que seria esse centro, né, pode ser inclusive um laboratório de experimentação, né, onde se possa acertar e se possa errar. Eu acho isso bastante relevante, inclusive para que a gente consiga montar essa rede e ser contagiado por bons exemplos e também por exemplos que não deram certo, né? Eu acho que o que pode ajudar a quem está em cima, né, investir, não fui eu que convenci o governo do estado a acelerar essa transformação digital, claro que não, mas os bons exemplos dos bons projetos, né, que acontecem muitas vezes em uma secretaria específica, em um nicho específico, o que dá certo e o que dá errado pode contagiar outros, né? Então, dentro do Brasil, a gente tem alguns laboratórios já, né, em diferentes estados, que fazem a transformação, que querem que a transformação digital realmente aconteça, né? Então, o que talvez falte é que todos tomem ciência disso e conheçam essas iniciativas e vejam os benefícios, né? Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser falado. E um momento como esse, que a gente tem algumas pessoas nos assistindo e vão nos assistir depois, e elas, né, consigam conversar com outras e falar do trabalho que tem sido feito e que foi mencionado aqui nessa live, eu acho que é isso que a gente precisa fomentar mais, né? Inclusive, eu vou citar um exemplo, antes da pandemia, na universidade, a gente estava pensando, né? Como é que a gente mostra para as pessoas que o dinheiro público está sendo usado na pesquisa e que faz sentido, né? A pesquisa, ela é super... Dá resultado, inovação, né? Então, como é que a gente faz isso? E aí, uma das respostas, né, desse brainstorm que a gente estava fazendo foi o seguinte: vão lá para o terminal e lá vai ter uma fila de pessoas e tentem convencer essas pessoas que o que vocês fazem é algo fantástico, né? Que pode mudar a vida delas. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo e tentar mostrar também os exemplos bons e ruins, né? E fazer com que os outros também mostrem, né? É assim que eu acho que a gente vai conseguir fazer essa transformação digital, criar, né, melhorar a vida do cidadão, mas também melhorar o trabalho do servidor, né? Existe um servidor público, existem pessoas que trabalham, né, e elas conseguem, por exemplo... não é contra eles, né? Não é contra eles que nós estamos fazendo. Com certeza não. O bot, ele consegue trabalhar 24/7, né? 24 horas, 7 dias. E as pessoas, elas não têm por que uma pessoa trabalhar por tanto tempo, nem inviável. Então, mostrar bons exemplos, eu acho que é um bom caminho. Bom caminho. Miguel, você que tem uma experiência internacional, o que você acha de tudo isso? Eu imagino que você deve estar muito angustiado, como eu estou. Eu estou fazendo também um pós-doc aqui agora, fora do Brasil. Quando a gente sai do país, a gente tem uma outra perspectiva e vê que as coisas estão se acelerando e que nós estamos ainda dançando, sei lá, valsa quando o pessoal já está no rock and roll, né? Como é que você diria? Assim, eu acho... Primeiro, vocês podem contar comigo para essa rede. Vai ser um prazer enorme, tá, Marcos? Vamos conversar. A gente tem que fazer isso mesmo, tem que começar logo, porque as mudanças aconteciam de 20 em 20 anos, passaram a acontecer de 10 em 10, depois de 5 em 5, e agora 2 em 2, 1 em 1, daqui a pouco é 6 meses, daqui a pouco é semana que vem. É uma coisa assim... absolutamente impressionante. A gente vê pela pandemia a evolução do conhecimento das equipes de saúde, o que eu tinha de recursos quando a pandemia começou em março para atender essa pessoa e o que eu tenho de recursos agora para atender essas pessoas com Covid, assim, é impressionante como isso cresceu, como isso modificou, o que foi descoberto, e foram 4 Tanto que o número de mortes diminuiu bastante em relação ao número... Quer dizer, o número de infectados continua alto,
mas Sim. o número de mortos diminuiu significativamente em todos os lugares. Eu nem tenho... Eu tô até, essa questão ficou muito politizada, eu não quero nem entrar nessa questão, mas assim, você percebe, e isso é um fato, quer dizer, eu não tinha recurso nenhum, né? Ou pelo menos ninguém sabia de nada, e agora a gente tem vários recursos, drogas que pode usar, estratégias, aprendemos com os pacientes, então isso evoluiu muito rápido, né? É uma coisa, uma colaboração internacional, a gente fazendo grupos de WhatsApp com colegas na Itália, com colegas nos Estados Unidos, todo mundo trocando informação, porque assim, estava todo mundo no mesmo barco, desesperado, remando, e a porta aberta, e as pessoas simplesmente morrendo na nossa frente, que foi uma cena horrorosa. Mas, enfim, o Leonardo falou uma coisa muito interessante, que é a questão ele usou recomendação. Você faz a recomendação. Se a recomendação vem com a evidência agregada, ela fica muito mais forte. Quer dizer, se você tem a Canadian Task Force, ela faz recomendações na área da saúde, você tem a a Força-Tarefa Americana para isso também. A gente recebe esses livros todo ano e todas as recomendações e os níveis de evidência vêm escritos dizendo assim, olha, você tem que recomendar isso, esse é o nível de evidência e esse é o nível de recomendação. Aí eu me sinto mais seguro para fazer a coisa. Claro. Porque tem que vir mesmo com a evidência colada. Senão esquece, não dá. Né? Aquela história, aquela frase americana célebre, a gente acredita em Deus, no resto me vem com informação e dado, isso. Senão não tem discussão, né? We believe in God, the rest, show me the data. É por aí. Agora, o que a gente está vivendo, na realidade, é que essas tecnologias têm a possibilidade da gente conseguir organizar essa informação. A Ciane deve estar muito angustiada, porque ela lida com machine learning. Machine learning é uma coisa assim, você solta o machine learning na massa de dados e ele começa a puxar padrão e você vai validando se aquele padrão é legal ou não é, se aquilo serve ou se não serve e tudo mais. Né? E a gente vive duas realidades. A gente vive uma realidade de um volume gigante de informação, que já são as pesquisas prontas, os trabalhos prontos e tudo mais, e um volume estratosférico de dados brutos que estão sendo criados. Né? É um verdadeiro oceano de coisas que, se os governantes não perceberem essa... Vai ficar todo mundo afogado. Hoje nós decidimos, eu posso dizer com muita tranquilidade, que a gente decide mal, decide no escuro. Surgem coisas a cada momento, surgem informações a cada momento, e a gente precisa. Eu não tenho condição, por exemplo, de ler 30 mil trabalhos médicos. Assim, por exemplo, em 1900, eu tenho assim, há 2 anos atrás, não, é de 2014 essa estatística. Um médico, para se manter atualizado, ele precisava estudar 23,5 horas por dia. O dia tem 24. Para ele se manter atualizado na especialidade dele. Uma subespecialidade. Um médico precisava disso. Quer dizer, eu estou falando muito da minha experiência. Se eu não consigo usar essas ferramentas, se eu não tenho essas ferramentas para organizar essa informação para mim, como o Cristiano falou, o bot não dorme, o algoritmo não para, né? Eu vou ficar perdido. Nós vamos naufragar num oceano de informações e dados sem saber decidir. Nós já estamos naufragando. Né? Quer dizer, então, a minha angústia é grande mesmo. Não tem porque você percebe... Vamos fazer alguma coisa. Tem algumas perguntas que eu queria colocar para vocês. O pessoal está comentando no chat. A Elaine pergunta, quando falamos em dados, geralmente a primeira coisa que nos vem à mente são computadores. Mas na gestão orientada por dados, né, na decisão orientada por dados, o maior desafio é capacitar gestores para leitura e interpretação dos dados. Passar a utilizar a análise de dados para encontrar tendências e antecipar cenários. Vocês poderiam falar sobre a capacitação de gestores para essa interpretação e uso de dados para tomar decisão? Depois tem outras perguntas. Sim, eu queria falar uma coisa só para completar, que eu me lembrei de dizer, que a gente tem que trabalhar com o conceito de custo-efetividade. Né? Quer dizer, o dinheiro que você gasta, ele tem que ser efetivo. Você não pode chegar... Essa coisa é custo-efetividade. Porque a gente decide o tempo inteiro com relação a isso. Os gestores têm que estar treinados a essas coisas para poder decidir dessa maneira.
né? E como receber essas informações e interpretar, como o Leonardo falou, como fazer a pergunta correta. O cara tem que fazer a pergunta. Se o cara não sabe perguntar, não adianta. Tem que ensinar os caras a perguntarem. Senão não vai, né? O que ele quer saber, o que ele quer fazer, onde é que ele quer chegar. Porque se pergunta... Até para gerar os dados, né? A gente tem ideia de que os dados são uma verdade. Não, depende. Não. Depende da pergunta que você fez, você vai gerar dados que não vão te ajudar a tomar a decisão correta. Exatamente. Não? Saber qual é a dor, né? Qual é a dor do gestor. A partir da dor dele, esse dado vai ser mostrado. E é claro que tem que oferecer uma boa experiência para ele, como para qualquer cidadão, né? Então, isso é um desafio muito grande, alcançar pessoas, por exemplo, que são deficientes, pessoas analfabetas, né? Então, propor soluções, usar dados, né? E indicar, né? Não é à toa que o WhatsApp ele é tão usado, né? Ele tem recursos que ajudam pessoas que não sabem escrever, não sabem ler, mandam um áudio. Então, pensar nas formas, né, de criar soluções para as pessoas em geral, né, ou para o gestor, é se basear nas dores que eles sentem. Só para você ilustrar isso que acabou de falar, Tiziana, eu fui com a minha mãe no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e que ela queria resolver um problema lá da cova da família. E aí tinha um coveiro que se ofereceu para limpar o túmulo da família, etc, etc. E falei assim, mas eu tenho... E deu o preço lá dele, mas eu vou pensar. Então, eu tenho um WhatsApp. Eu vou mandar um WhatsApp para a senhora. E ele mandou o áudio. E a minha mãe respondeu com texto. Ele mandou um outro áudio, não disse que não sabia ler, mas claramente dando a entender que ele não tinha lido a resposta da minha mãe, né? Então, assim, minha mãe teve que responder através do áudio também. Isso é fato, isso não é só no interior, não, é na zona sul do Rio de Janeiro. Às vezes está dentro da nossa casa, né? Exatamente. Aquela pessoa que nos ajuda. Outro áudio não disse. É verdade. Bom, prezada senhorita, Marcos Ramos fala assim, prezada senhorita doutora Tiziana, eu não sei se ele acertou em todos os prefixos aqui, se você é senhorita, mas certamente é doutora. A senhora doutora Tiziana. Poderia ser adaptado o modelo computacional apresentado para analisar o impacto da indústria de turismo? Podemos pensar em turismo baseado em evidências? Interessante pergunta. Com certeza. Agora, existe um grande desafio que eu acabei não falando, né? Esqueci de mencionar. Todos esses modelos, né, eles passam por um processo de credibilidade. Eles são difíceis da gente justificar por que eles funcionam, né? Semanticamente, né? Matematicamente a gente consegue, mas a gente não consegue explicar matematicamente para todo mundo. Então, muitas vezes existe muita resistência ao saber que uma decisão vai ser tomada por uma máquina, por um modelo desse. Então, se você não apresenta as razões, as evidências juntos, exatamente. Eu acho que é um dos problemas desses algoritmos, a gente bota muito na mão deles encontrar a resposta, mas para o cidadão comum precisa mais do que só a solução. Como o Léo falou, se a gente quer empoderar o cidadão, a gente precisa dar os mecanismos que permitam a ele tomar decisão também, né? Não deixar só o algoritmo tomar a decisão por ele. Em alguns momentos é o que tem que ser feito, mas em outros momentos a gente quer que o cidadão tenha melhores condições de tomar decisão. Além disso, você tem um fã-clube aqui, porque o Iris Laboratório de Inovação e Dados falou que orgulho dessa mulher incrível. Parabéns, professora Tiziana. Obrigada. Eu queria deixar um abraço para todos os meus colegas. Várias pessoas se oferecendo a participar da rede, também pode contar comigo para essa rede. Pode contar comigo também, viu, Marcos? Maravilha, nós vamos falar sobre isso. Eu queria, então, e o Gino comenta que as coisas já estão acontecendo, não é tão centralizado como alguns pensam, eu concordo inteiramente com ele. As pessoas já estão, na medida das suas capacidades, usando essas tecnologias para fazer isso. Para dar mais um exemplo concreto, eu moro em Laranjeiras, que é um bairro da Zona Sul, um bairro de classe média, média alta, no Rio de Janeiro, e tem lá uma moça, uma senhora, que vende quentinha. Ela estaciona o carro dela na Rua General Glicério e começou a vender quentinha.
E ela começou a cadastrar todos os clientes dela no WhatsApp. Ela tem mais de 300 pessoas que ela atende lá nesse bairro. Então, todo dia de manhã, ela manda um WhatsApp dizendo: ó, o menu que vocês podem escolher são esses 3, qual que vocês querem? E aí ela já sabe, já sai de casa sabendo quantas quentinhas ela vai vender e de que tipo de quentinha e tal. Então, mais uma vez, como o Miguel falou e o Léo, a eficiência, quer dizer, o cidadão comum, quando a gente coloca ele, disponibiliza para ele informações e tecnologias que permitam ele tomar decisão melhor, ele também vai ser mais eficiente. Ela não vai jogar comida fora no final do dia. Ela vai fazer a quantidade exata de quentinha que ela precisa e vai ser mais eficiente. Então, assim, isso vale para qualquer pessoa, isso não é só para o gestor, governador, presidente da República. É desenhar essas soluções pensando nisso e como a gente pode fazer com que as pessoas... Porque elas já estão fazendo isso, elas já estão buscando soluções para os seus problemas, por mais simples que aparentemente eles possam parecer, né? Como a Valéria Macedo está dizendo aqui também, rede colaborativa em ação. Eu acho que a gente tem um trabalho grande aí. Léo, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência também, e o Miguel, enfim, vocês três, quais as dificuldades maiores que vocês acham que tem? Quais são os fatores críticos de fracasso? Olha, eu vou começar por um que é um aspecto que você mencionou ainda há pouco, e o Miguel falou, uma complexidade enorme hoje. Ainda que você quisesse... vamos dizer, temos o nosso centro, já vou colocar o primeiro problema aqui para o nosso centro. Nós temos o nosso centro aqui de evidências, de práticas, de boas práticas, com as suas evidências que dão suporte, fundamentação a essas práticas. E aí se imagina lá um professor ou um médico lá na ponta, que é o usuário, né, desse centro, ele vai ter que, então, olhar essas evidências e ver qual que se aplica a ele. Para usar um número aqui que o Miguel usou, o que ele vai ter que ler 30 mil publicações inteiras para ele conseguir deglutir isso e resumir e entender o que está escrito em cada uma dessas publicações e, enfim, depois que ele lê tudo isso e resumir tudo isso, aí ele vai começar a pensar no problema dele e como que aquilo se aplica ao problema, à questão dele. Então, um dos papéis que esse centro lá da rede inglesa, o Nesta, lá faz, é criar resumos, que é na área de computação de dados, é aquela coisa da visualização, né? Como é que eu ajudo o nosso cliente, o nosso usuário, o usuário final, a entender o número. Em vez de eu entregar para ele uma planilha com 3.000 linhas, eu entrego gráficos, eu entrego, enfim, várias formas visuais que facilitam o entendimento, que rapidamente ele consiga entender e que ele não precise ele fazer um trabalho de dedução, né? E isso vale tanto para a parte numérica, né, quanto a parte mesmo de texto, de leitura de texto. Então, lá na Inglaterra, eles disponibilizam muito o uso de resumos. Então, uma das vantagens desse centro é que ele vai lá, o sujeito busca coisa e busca as diversas experiências, diversas práticas, e ele pode ler resumos apenas e ver se aquilo se aplica a ele ou não, e aí ele só vai gastar o tempo de ler na íntegra aqueles que realmente fizerem sentido para ele. Então, simplesmente existir o trabalho, existir a publicação, não resolve. A gente tem que ajudar ele dando esse resumo. Eles encontraram, por exemplo, uma grande dificuldade lá, essa questão. Se o usuário tivesse que ler tudo, isso era muito desanimador, ele parava, ele não seguia adiante e não usava. Então, ele sabia que usar evidências ia ajudar, mas era tão complicado obter e aprender sobre essa evidência que ele acabava deixando de lado, apesar de parecer ser uma boa recomendação para ele. Acho que esse é um desafio importante. Como é que a gente ajuda? Esses centros podem ajudar na visualização e no resumo do que está publicado lá. Aí o bot da Tiziana lá vai nos ajudar. Eu acho que tem um aspecto que pode nos ajudar também nisso, que é o que a gente tem tentado fazer no IRIS, que é o uso da linguagem simples na comunicação, né? Então, tem várias pesquisas nessa área e várias iniciativas, e investir nesse caminho, eu acho que
Quero mandar um abraço para a Bel, que é a nossa especialista em linguagem simples lá do Íris. Eu acho fundamental, importante em qualquer solução que esteja disponível para o cidadão. E para qualquer pessoa, né? Principalmente os trabalhos científicos, às vezes encarregados de jargões que é difícil para o usuário final entender. Né? Sim. Eu tenho uma percepção, e isso acontece aqui no Brasil, como acontece no exterior também. Uma dificuldade muito grande, primeiro, é o medo da mudança. As pessoas são apavoradas com a mudança, e aí, infelizmente, poder, né? acabam sendo atropeladas pela mudança. E o medo de serem substituídos por essas tecnologias. Isso não é verdade. Né? Essas tecnologias, elas são tecnologias que vieram para nos ajudar, não para nos substituir. Isso é muito claro. A gente, por exemplo, serão substituídos, sim, aí eu posso dizer com muita tranquilidade, as pessoas que não souberem usar essas tecnologias. Né? Elas, na realidade, vão ficar sem lugar, sem espaço. Então, porque essas tecnologias chegaram para ficar. Né? Mas elas não vêm para substituir, né? Elas vêm para nos ajudar. Ótimo ponto. E uma coisa que é importante assim também, isso é uma dificuldade grande. E o processo todo, ele fica muito difícil por conta desse medo e por conta desse temor de ser substituído, né? E esse desconforto com a mudança. Né? Por isso que eu coloquei aquele slide do mindset lá no final, e você tem que ter uma cabeça realmente preparada para isso, e está cada vez mais veloz, né? Está cada vez mais rápido, então isso vai exigir muito mesmo das pessoas. Porque, mais um dado assim, que eu queria compartilhar com vocês, né? E quando eu percebi que um paciente meu, ele produziria durante toda a sua vida 300 mil livros de informação em saúde, eu desisto. Eu não dou conta de atender nenhum, vou morrer de fome. Você entende? Como é que eu vou compreender que produz da vida inteira dele? Todo mundo sempre produziu isso. Né? Quer dizer, agora nós temos condição de contar. Né? Temos tecnologia para contar. Então, assim, nós descobrimos que os caras produzirão 300 mil livros de informações de saúde sobre ele. Acabou. Não dou conta nem de ter um paciente. Estou na rua, estou desempregado. Quer dizer, se eu não usar as ferramentas, eu não vou ter condição de fazer nada. Pô. Como é que eu vou atender 50? Não vai, não anda. Né? E além do que, como você falou, com essa possibilidade de produção personalizada do próprio medicamento, que você falou, né? Impressão 3D. Na verdade, você vai produzir um medicamento que não é o mesmo, exatamente o mesmo para 6 bilhões de pessoas. Você pode dizer que o Marcos vai tomar, não sei, um Redoxon com a fórmula um pouco modificada para poder ser mais efetivo ainda no meu DNA. Não, o do exemplo era um medicamento normal, igual para todo mundo. Mas, assim, o caminho, na realidade, é esse. Nós vamos começar a gerar moléculas que se adequam melhor ao perfil genético da pessoa. O mapeamento do gene é para isso. Gerar moléculas que se adequam melhor ao perfil genético de cada um, que respondem melhor e tal, não sei o quê. Então, aí vão produzir a esse nível de individualização, né? E de personalização do cuidado. Né? E aí você muda completamente o foco, né? A medicina que todo mundo fala que tem que ser mais preventiva do que, né, de fato, saúde, não a medicina da doença, de tratar o doente, vai poder ser cada vez mais verdadeiro. E aí a primeira preocupação de um governador para mostrar que está cuidando da saúde da sua população não vai ser construir mais hospital, mas vai ser exatamente esse tipo de atendimento mais personalizado, inclusive, né, e mais efetivo, que vai reduzir os gastos com a saúde pública. Bom, infelizmente, o nosso papo aqui teria a vida, assim, a noite toda aí para continuar, mas a gente tem um tempo para acabar. Eu queria agradecer. A Luana Couto falou que explanação incrível, doutor Miguel Arcanjo. Então, o Miguel também tem seus fãs, todos aqui cativaram seus fãs aqui. Eu queria agradecer muito, foi um prazer enorme conhecer vocês. Nós certamente vamos continuar a conversar.
é um compromisso que eu estou assumindo aqui publicamente com vocês três, da gente continuar essa conversa para sair daqui com uma rede que possa, de fato, contribuir para a gente colocar esse tema na ordem do dia, né, da tomada de decisão baseada em evidências no país. Nós estamos atrasados, estamos muito atrasados. Eu estou com o partido do Miguel dessa absoluta... Eu estou sem dormir, estou com olheira, não estou brincando. Mas, certamente, é uma questão que me preocupa muito e acho que a gente tem um papel a desempenhar e eu tenho certeza que esse papel ele é o melhor, assim, vai trazer um benefício enorme para os cidadãos brasileiros e país. Obrigado muito. Eu queria chamar a Valéria, a Elaine e a Larisa, que estão na sala de espera. Eu queria agradecer vocês e a gente vai encerrar. Vocês podem... elas vão entrar também. Eu queria agradecer, fazer o encerramento aqui do nosso evento. E eu fiz questão que a Larisa, a Elaine e a Valéria participassem, porque nada disso nesses 3 dias teria acontecido sem elas três e a Paula, do CRI. Parabéns. Então, eu queria agradecer muito. Elas escolheram as pessoas. Arrasaram. Permitiram que a gente conhecesse mais pessoas, vamos abrir mais frentes. O laboratório da Tiziana, a Elaine falou que já participou de uma outra mesa nesse evento também. Então, eu queria chamar a Valéria, primeiro, para agradecer, e agradecendo a todo mundo. Nesse encerramento, eu queria que vocês três falassem um pouco dessa experiência. A Valéria começou isso, de alguma forma, quando ela foi para Portugal há 2 anos atrás? 3 anos atrás? 2017. 3 anos atrás, e começou uma parceria com a universidade lá em Portugal. Então, conta um pouco dessa história, que é um pouco a história do SINS, desse seminário, que nós estamos encerrando agora. Muito obrigado a vocês três, Léo, Miguel, Tiziana, e a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Valéria, Elaine, Larisa, a bola está com vocês para encerrar. Bom, o que eu posso dizer é que em 2017 eu estive com a Regina Marteletto, que é do IBICT, fiz uma disciplina com ela sobre narrativas, gestão do conhecimento, e fui a Évora no primeiro CIRES, que foi um congresso sobre redes sociais. E nesse congresso conheci Joaquim Fialho, e conversamos bastante sobre a importância de trazer o conceito da ciência das redes de uma forma mais aberta, de fazer isso de uma forma compartilhada, trazer o tema para o debate. E quando eu voltei, estava numa disciplina, eu e Larissa, com o professor Marcos Cavalcante, a gente começou a falar por que a gente não cria um simpósio internacional no Brasil para falar sobre redes sociais, para falar sobre ciência das redes. E assim que surgiu, em 2017, a primeira edição, essa é a 3ª edição, a gente já teve muita gente importante passando por aqui, inclusive o nosso mentor, o nosso Mushik Barabasi, no primeiro evento, foi muito importante para a gente isso. Esse é o 3º simpósio, ele era para ter sido feito em Lisboa, junto com o Joaquim Fialho, mas a pandemia proporcionou e fez toda essa mudança de trazê-lo de forma online, virtual, ao vivo, a cores, com a participação de todos. Foi um desafio em tanto, mas chegamos até aqui. Eu gostaria de agradecer nominalmente a cada palestrante dessa edição, ao Joaquim Fialho, a Maria Antônia Vale, ao Breno Fontes, Inês Castilho, Jorge Belchini, Gustavo Mata, o Rodrigo Narciso, a Natália Esper, que é do laboratório, a Joyce Trindade, da Rede República, Alexandre Abdo, Rodrigo Costa, que estavam lá do exterior e fizeram uma live hoje, ao Fernando Fukunaga, que é do SPGC, José Renato Sati, que me colocou na questão da gestão do conhecimento, que eu não sabia o que era 10 anos atrás, ao André Belo, ao Dr. Miguel Arcanjo, a Tiziane Linhares, ao Leonardo Griner, que é nosso companheiro no CRI, a própria Regina Marteletto, a Raquel Recoeiro, que é uma referência em redes sociais, a Mariana Zatar. Quero muito agradecer ao IBICT, que foi nosso parceiro,
e principalmente a parceria com a Larissa, com a Elaine, com a Paula, com o Gustavo, que está aí atrás das câmeras nos ajudando, que nada disso teria acontecido, e principalmente a Marcos e ao CRI. Está com vocês, meninas. Muito obrigada. Super obrigada, e foi uma verdadeira rede, né? A gente já desenvolveu outras parcerias para além do simpósio, e que continue a gente com essa rede cada vez mais fortalecendo e com mais nós. Muito obrigada por fazer parte dessa rede. Com certeza, assim, eu fico orgulhosa de fazer parte da rede, de ter o Marcos como meu orientador, essas minhas amigas aqui de caminhada, saber que a Paula e o Gustavo nos apoiaram tanto, né, desse suporte, os palestrantes que conseguiram conciliar as agendas, e assim, tudo dá certo, né? E no final foi esse evento maravilhoso. Tenho certeza que a gente já vai partir para o quarto, né, Marcos? E também a nossa rede aqui já está pujante, já com compromissos firmados. Vamos criar um centro novo aí, certamente. Com certeza. Saí convencido. Eu também. Valeu, gente. Certeza. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, Valéria. Obrigado. Beijo. Obrigada. Beijo para todo mundo. Parabéns. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, obrigado. Falou. Nada, tchau.